Os cortes no orçamento de 2016 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte são um desafio, principalmente em ano de eleições. É o que você confere agora no Justiça Eleitoral na TV, que está começando. Em tempos de orçamento apertado, aliar economia com a preocupação com o meio ambiente e com a saúde é fundamental. Foi o que fizeram os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Trocar o elevador pelas escadas é uma dessas propostas. Se faltam recursos, sobra criatividade e empenho dos servidores do TRE Potiguar para driblar os cortes no orçamento sem prejudicar demais o andamento das atividades de rotina e dos projetos da casa. Várias iniciativas foram implementadas. Na seção de processamento de feitos, as cópias impressas já estão sendo substituídas por versões digitais enviadas por e-mail para os destinatários. A economia é de quase 1000 páginas por processo. O presidente da Comissão Socioambiental do Tribunal, instituída em julho de 2015, analisa as mudanças já implementadas que valorizam o meio ambiente e privilegiam a economia. Em virtude desses novos desafios, a Comissão Socioambiental tem procurado mudar um pouco a estratégia. Então, o nosso foco deixa de ser apenas a questão ambiental, mas também a questão econômica, Então, as ações que estão sendo desenvolvidas são principalmente para conter despesas, A gente teve um contingenciamento muito grande, em torno de 5 milhões de reais, os repasses do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente focou nossas ações nessa questão de redução de gastos. Vocês estão com alguns projetos já em execução? Estamos, O nosso primeiro desafio que começou ano passado foi a questão da energia elétrica, Então, a gente já começou a instalação de sensores, Sensores de presença, de fotocélulas, aqueles que só ativam a iluminação quando há ausência da luz natural, E a comissão, ela tem procurado muito a questão da sensibilização, Então, as campanhas são principalmente quanto a isso, é sensibilizar o servidor da necessidade de economizar. Vocês estão agora com a campanha relacionada à diminuição do uso do elevador. Do elevador, A gente já montou, a nossa seção de editoração fez aqui a campanha, a gente criou uma marca, na verdade, para todas as ações de economia, e aí a gente está colocando nos elevadores esse incentivo. A questão ambiental, ela se sustenta questão socioambiental, É um tripé, na verdade, a questão social, ambiental e econômica, Então, a gente está alinhando essas três coisas. E essa campanha, especificamente dos elevadores, também envolve a qualidade de vida, que a gente tenta sensibilizar dessa forma. Não é só a economia que você está fazendo para o tribunal, mas é um incentivo à qualidade de vida também, incentivar a usar a escada ao invés do elevador. Além desse projeto do elevador, tem a questão dos descartáveis, Isso. Os copos descartáveis é uma campanha também para estimular o uso de canecas, A gente deixa de usar os copos descartáveis e usa uma caneca que ela é reutilizável, Além disso, tem a campanha também da utilização do VoIP, que é uma tecnologia de voz por meio da internet. Então, a gente deixa de usar a linha comum e usa uma linha através da internet, que é até muito melhor, inclusive, a qualidade é superior, E a gente fez até uma imagem, simulou uma ligação entre a sede, que fica em Natal, e uma pessoa do cartório do interior, Como forma de estimular as pessoas a usarem mais o VoIP do que a linha convencional. E como é que vocês percebem a adesão dos servidores a todos esses projetos? As pessoas nos procuram muito, Nos procuram muito para perguntar sobre as campanhas, e eu acho que está sendo bem receptivo. Eu acho que a comissão tem procurado um papel muito mais de estimular e não com medidas coercitivas, sabe? Então, a gente procura estimular novos hábitos, Então, vai da sensibilização, da capacidade do servidor absorver essa informação e tentar utilizar esses novos hábitos. Enfim, são ações educativas também, que ele pode levar para a vida dele. Com certeza. Esses aprendizados aqui no tribunal, A gente tem uma comissão que a gente está sempre procurando informações junto ao TSE. O TSE também criou agora uma unidade vinculada à presidência só para tratar das ações
ambientais. A gente está sempre em contato com eles e procurando essas novas ferramentas aí para tentar sensibilizar o servidor. O servidor também traz ideias para a comissão? Muita gente traz ideias novas. A gente também solicita muito, né? A gente pede muito que quem tem ideias traga para a comissão. E tem muita gente interessada, assim. A gente percebe mesmo que essa questão ambiental está muito em foco hoje e eles trazem muitas informações para a gente. Uma ação muito interessante que a gente adotou aqui foi a questão da água, né? A gente aproveitou a água que sai dos ar-condicionados, montou uma caixa d'água e só para se ter uma ideia, em 5 horas de funcionamento desse sistema a gente conseguiu 1.000 litros de água. E essa água ela é utilizada para a aguação das plantas e para a lavagem de pisos. A diretora-geral do tribunal explica como a casa está lidando com a nova situação gerada pelos contingenciamentos de recursos sofridos. Nós tivemos um corte grande e inesperado, né, este ano, no nosso orçamento ordinário. A gente teve um corte de 23%, no orçamento de eleições um corte de 31,6%. E o que nos surpreendeu muito foi que esse corte foi feito ainda antes do orçamento chegar no Tribunal Superior. Então, já no Congresso, pela primeira vez, para o eleitoral, isso aconteceu. E aí, são cortes altos, a gente está tendo reuniões, agora mesmo eu estava na reunião do Comitê Gestor de Orçamento, que é para a gente tentar viabilizar tanto nossos contratos como nossos compromissos, como também o planejamento das eleições, sem que haja nada que impacte no bom andamento, né? Então, a gente está sempre em reunião, vendo o andamento dos contratos, vendo o que pode ser feito em termos de redução. A Comissão Ambiental já se movimentou em relação a isso. Nós já vimos possíveis cortes dentro do que havia sido planejado, tanto para o ano de 2016, em termos ordinários, como em termos de eleição. Isso já está sendo visto. Está sendo vista também a possibilidade de uma alteração no horário de funcionamento da Secretaria do Tribunal, justamente porque o valor gasto com energia após as 17h30 é 11 vezes maior do que o valor normal. Então, nós estamos na iminência de uma alteração no horário. Com essa alteração no horário, a gente pretende tanto economizar energia, como também outros tipos de economia, água, material de consumo, telefonia, combustível. E com isso a gente pretende justamente preservar o que é absolutamente necessário para que a gente tenha um ano de 2016 sem surpresas desagradáveis. Boa tarde a todos e todas. A primeira... Na pauta de julgamento tem a prestação de contas 70291 da relatoria do juiz Almiro Lemos e Vossa Excelência está com a palavra. Tem registrado aqui que após o voto do relator pela desaprovação das contas dos votos dos juízes Sérgio Maia e Alceu Cico, que acompanhava o relator, e dos votos dos juízes Verlando Medeiros e Gustavo Smith, que divergiam do relator, pediu vista dos autos. Não, é do desembargador Glauber Rego. Então, essa aqui fica para amanhã. Eu não tinha lido o restante daqui. Processos, revisão do eleitorado 9459. Relator, juiz Vladimir Capistano. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente, é um requerimento de revisão formulado pela Câmara Municipal de Fernando Pedrosa. O eleitorado da cidade, inclusive, é superior ao número de habitantes, mas não é caso de revisão de ofício. O que está se propondo no voto é a indicação como prioritário para a revisão com recolhimento de dados biométricos, que é o que tem sido praticado aqui pelo Tribunal. Indicar ao TSE o município de Fernando Pedrosa como prioritário para a realização de revisão eleitoral com incorporação de dados biométricos. Por restar evidenciado o requisito previsto no inciso 3º do artigo 92 da Lei 9.504. Alguma divergência? Proclama a unanimidade nos termos postos pelo relator. Prestação de contas 61708, da relatoria também do doutor Vladimir Capistano. Excelência, trata-se da
prestação de contas das eleições de 2014 do Diretório Estadual do Partido Democrata Trabalhista, PDT. O órgão técnico e a Procuradoria Eleitoral opinaram pela aprovação das contas, não há nenhuma falha apontada e é nesses termos que eu voto, pela aprovação das contas. Divergência? Proclamo nos termos postos pelo relator. O seguinte é a prestação de contas 79991, ainda da relatoria de Vossa Excelência. Prestação de contas do candidato a deputado estadual Francisco de Assis Valentim da Costa, nas eleições de 2014. A CACEL também opinou pela aprovação, o Ministério Público opinou pela aprovação integral, não há nenhuma falha apontada, identificada nessas contas, e eu voto pela aprovação integral das contas. Divergência? Proclamo nos termos postos pelo relator. Chamo o recurso eleitoral 159870, da relatoria do juiz Sérgio Roberto Nascimento Maia. Está em mesa? Está em mesa. Pois não, Vossa É o Excelência. recurso eleitoral 1598-70 de Monte Alegre, 44ª Zona Eleitoral. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral, o recorrido Giordano Bruno de Castro Galvão. O relatório diz que trata-se na origem da ação de investigação judicial eleitoral, a AGE, interposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Giordano Bruno de Castro Galvão, candidato eleito ao cargo de vereador, com o fim de apurar a suposta ocorrência de captação ilícita de sufrágio, artigo 41A da Lei 9.504, e abuso do poder econômico praticado pelo investigado nas eleições municipais de 2012 no município de Monte Alegre. O juiz eleitoral da 44ª Zona, em dissonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, oficiante no primeiro grau, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que não restaram devidamente comprovados os atos imputados ao investigado. Inconformado, o recorrente do Ministério Público aduziu que as provas carreadas nos autos, notadamente aquelas advindas de busca e apreensão realizada na residência do recorrido, evidenciam que este teria cooptado voto ilicitamente através do oferecimento das mais variadas espécies de benesses em favor da sua candidatura ao cargo de vereador do município de Monte Alegre nas eleições de 2012, consubstanciando ainda em abuso de poder econômico. Devidamente intimados, o recorrido apresentou contra-razões, negando a ocorrência dos fatos e pugnando pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo existir prova robusta acerca do cometimento dos ilícitos imputados ao recorrido, optou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Excelência, fazer uso da palavra. Pois não, Ministério Público. Serei bastante breve. Senhora Presidente, excelente senhor relator, senhores juízes, o Ministério Público Eleitoral, tal como fez no seu parecer, é pelo provimento do recurso. De fato, um dia antes da eleição do ano de 2012, no dia 6 de outubro, cumprindo o mandado de busca e apreensão na residência do recorrido Giordano Bruno de Castro, foi apreendido em poder do seu genitor, Chu Enlaide Lucena Galvão, material que, do ponto de vista do Ministério Público, denota claramente captação ilícita de voto. Não é? Basta dizer que havia uma verdadeira contabilidade da compra de votos em um dos documentos com o nome campanha, havia uma relação com o nome de vários eleitores, constando datas, valores, e inclusive foram apreendidas 80 cédulas de R$10, demonstrando, digamos assim, uma pulverização de um valor maior em pequenos valores, típico de quem vai oferecer a eleitores no dia da eleição. Além disso, havia uma espécie de rol de benesses distribuídas, que não tinham qualquer relação com a disputa eleitoral, como botijões de gás, feijoada, cimento, bebidas, e todos com datas anteriores ao pleito de 2012. Do ponto de vista do Ministério Público, eu reitero, está muito claro mesmo. Essa é a razão pela qual discordo das conclusões exaradas pelo juiz de primeiro grau e reitero, tal como foi feito no parecer, o pedido de provimento do recurso. É o parecer. Não, Vossa Excelência. Senhora Presidente, digo no meu voto que, conforme relatado, o recorrente noticia condutas supostamente praticadas em benefício da campanha do recorrido
Jordano Bruno de Castro Galvão, então candidato ao cargo de vereador do município de Monte Alegre, que consubstanciaram na prática de captação ilícita de sufrágio, bem como abuso de poder econômico com gravidade suficiente para macular a lisura do pleito eleitoral 2012 naquela municipalidade. Inicialmente, cumpre analisar o conjunto probatório do presente feito, consiste na documentação apreendida na residência do recorrido Jordano Bruno de Castro Galvão, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, subscrito pelo juiz eleitoral da 44ª Zona Eleitoral, a seguir descrito. Primeiro, relação identificada como campanha, entre aspas, a palavra, nela constando valores relacionados a nomes e datas. Segundo, relação intitulada como compromissos a serem cumpridos, aspiado, contendo os nomes relacionados às benesses. Terceiro, relação de nomes e telefone. Quarto, 80 cédulas de R$10 e uma cédula de R$100. Referido material foi apreendido na residência do recorrido no dia 6 de outubro de 2012, na véspera das eleições municipais de 2012. O recorrido, em sua defesa, limitou-se a transcrever trechos do decreto monocrático, bem como a afirmação de que inexiste nos autos quaisquer provas da suposta prática ilícita de sufrágio por parte do recorrido ou por quem quer que seja. Antes de passar a análise de cada uma das condutas reputadas abusivas narradas pelo recorrente, é necessário fazer algumas considerações sobre o que disciplina a captação ilícita de sufrágio do artigo 41A da Lei 9.504, bem como abuso de poder econômico. E eu trago aqui, transcrevo o dispositivo legal na parte do voto e digo a seguir: a norma encartada revela que o sujeito ativo da infração é o candidato. Todavia, sensível à prática costumeira de se delegar as atividades ilegais de compra de votos a cabos eleitorais e correligionários, prevalece o entendimento de que poderá haver responsabilização do candidato sempre que ocorrer direto ou indiretamente a prática ilícita. Nesse sentido, decisão do TSE, no qual perfila o entendimento que resta caracterizada a captação ilícita de sufrágio quando o candidato praticar, participar ou mesmo anuir explicitamente as condutas abusivas capituladas no aludido dispositivo legal. E eu trago um voto cujo relator foi do TSE Arnaldo Veciani, que na parte que interessa diz, abro aspas, a atual jurisprudência do tribunal não exige a prova da participação direta ou mesmo indireta do candidato para fim de aplicação do artigo 41A das eleições, da Lei das Eleições, bastando o consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram da prática do ilícito eleitoral, elementos esses que devem ser aferidos diante do respectivo contexto fático. No caso, a anuência ou ciência do candidato a toda e significativa operação de compra de votos é fruto do envolvimento de pessoas com quem tinha forte ligação familiar, econômica, política e trabalhista, fecho aspas. Igualmente, também, uma decisão do TSE, também da mesma relatoria do ministro Arnaldo Veciani, que na parte que interessa diz, abro aspas, configura captação ilícita de sufrágio, o oferecimento de bem imóvel em troca de votos, sendo prescindível para a caracterização do ilícito a individualização dos eleitores a quem a vantagem foi ofertada, fecho aspas. Registra-se ainda que não exige o pedido explícito de voto consoante o parágrafo 1º do dispositivo do Estado de Dispositivo Legal. O parágrafo 1º informa, para a caracterização da conduta ilícita é desnecessário o pedido explícito de voto, bastando a evidência do dolo, consistente em especial fim de agir, incluído esse dispositivo pela Lei 12.034, de 2009. No caso sob exame, o recorrente sustenta que a documentação apreendida revela um esquema de assistencialismo articulado pelo recorrido com fins eleitoreiros, no qual eram cooptados ilicitamente votos em prol de sua candidatura. Ademais, alicerçado no referenciado esquema fraudulento, mas sob o viés do abuso do poder econômico, o recorrente pretende ver reconhecida a ocorrência do abuso do poder econômico perpetrado pelo recorrido em face do vultuoso numerário despendido por este, para caracterizar o seu projeto político sem a necessidade de ocorrência na respectiva prestação de contas. No que se refere ao abuso de poder, destaca-se a preocupação do Constituinte em combater possíveis fraudes e consolidar o processo democrático. Assim, o artigo 14, parágrafo 9, dispõe que, abro aspas, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e de cassação de mandato
a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições para a influência do poder econômico, o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, fecho aspas. Neste sentido, o Código Eleitoral, em seu artigo 237, estabelece que, abro aspas, a interferência do poder econômico ou desvio ou abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos, fecho aspas. Por outro lado, a Lei Complementar 64/90 traz sanções nos casos de inelegibilidade, artigo 1º, inciso 1º, a linha D, e o procedimento a ser adotado nos casos de abuso de poder econômico, artigo 19 e 22. Trago um ensinamento doutrinário de Marcos Ramayana, citado pelo ministro Marco Aurélio Belize, do STJ, em que diz, abro aspas, o abuso do poder econômico em matéria eleitoral consiste, em princípio, no financiamento direto ou indireto dos partidos políticos e candidatos, antes ou durante a campanha eleitoral, com ofensa à lei e às instituições da Justiça Eleitoral, objetivando anular a igualdade jurídica, ou seja, igualdade de oportunidades dos partidos, tirando assim a normalidade e legitimidade das eleições, fecho aspas. Feito esse descortino, passo a análise do acervo probatório com vista a verificar se restou configurada a captação ilícita de sufrágio, assim como abuso de poder econômico. Da captação ilícita de sufrágio, pois bem, inicialmente destaco a relação intitulada Compromissos a serem cumpridos, apreendida na residência do recorrido na véspera do pleito, 2012, que ora reproduz por entender bastante esclarecedor. Eu trago aí um quadro, em que diz o nome do eleitor, do suposto beneficiário, com as benesses, consulta mais óculos, ultrassonografia, consulta mais óculos, habilitação, prótese, habilitação, enfim, várias benesses. Prosseguindo, oftalmologista para criança de 6 anos, consulta ortopedista, habilitação, consulta mais óculos. Como se vê, a relação acima reproduzida desta é evidente as mais diversas benesses, costumeiramente rotulada como produto de troca nas campanhas eleitorais em troca de sufrágio, atrelada a diversos eleitores. Importante destacar também a data em que foi confeccionada, qual seja, que foi 26 de setembro de 2012, exatamente no período de efervescência da campanha política, e foi apreendida na véspera do pleito, como coloquei no relatório, no dia 6 de outubro de 2012. Ressalta ainda a relação intitulada Campanha, as folhas 16, na qual lista gastos totalmente estranhos uma campanha eleitoral rígida, dos quais enumerei alguns títulos argumentativos. R$90, 2 botijão de gás, 9 sacos de cimento, R$240, diversos cimentos, R$160, consultas, R$400, preparativos de feijoada, R$200, 2 compras de bebida, R$2.800, diversos, do dia 29 e 30 de setembro de 2012, véspera das eleições. Deste modo, como bem observou o subscritor da exordial, abro aspas, o material apreendido, por si só, revela a prática pelo candidato de formas de aliciamento de eleitores na busca de votos em seu benefício, sob a ótica do clientelismo, não podendo sequer o recorrido alegar desconhecimento sobre a existência dos documentos, eis que guardado em sua residência e em pasta imóvel do seu uso pessoal, fecho aspas. Assim, observo pela experiência em processos eleitorais anteriormente, especialmente absolvido como juiz eleitoral no interior do Estado, que, de fato, o oferecimento de benesses, com as características aqui reveladas, favoreceu a obtenção de mandato eletivo do recorrido. Digo isso uma vez que não me parece crível que as benesses ofertadas não tinham fins eleitoreiros. E isso, convenhamos, não é novidade na história política do nosso país. O que diferencia as práticas modernas das antigas formas de desigualar o certame eleitoral é que hoje elas não ocorrem na votação, mas durante o processo eleitoral, anterior à eleição do pleito. Todavia, continua revelando a indigência, a pobreza política do nosso eleitor. Ademais,
Reforçando a esse entendimento, assinalo que, como resultado da busca e apreensão empreendida na residência do recorrido, repita-se, na véspera da eleição de 2012, foram recolhidos 80 cédulas de R$10, expondo franca anormalidade no fracionamento do numerário, levando a crer com isso que o numerário fracionado seria utilizado no dia do pleito. Neste particular, lapidar o entendimento do Procurador Regional Eleitoral, por oportuno transcrevo trecho do seu parecer. Abro aspas. Ora, a experiência demonstra, eleições após eleições, que às vésperas dos pleitos, os candidatos mal intencionados, obstinados em conseguirem a maior quantidade de votos na última hora, utilizam-se do expediente de distribuir pequenos valores aos indecisos e mais necessitados. Valores que variam de R$5 nos pequenos municípios, onde, obviamente, a população é mais carente e se contentam com pouca coisa, como é o caso de Monte Alegre, a R$100 nas cidades maiores, onde a exigência é maior. Fecho aspas. Portanto, ao meu ver, resta incontroversa a captação ilícita de sufrágio. Os documentos e numerários apreendidos caracterizam um verdadeiro esquema criminoso de compra de voto nas eleições de 2012, com a finalidade de viabilizar a eleição do recorrido ao cargo de vereador no município de Monte Alegre. Destarte, compreendo que ninguém pode obter mandado eletivo mediante troca ou promessa de favorecimento, até porque mandato eletivo obtido mediante troca de bens equivale à usurpação da representação popular. De igual modo, a documentação apreendida evidencia o abuso de poder econômico, porquanto os gastos anotados nas listas já mencionadas não encontram respaldo na prestação de contas apresentada por Giordano Bruno de Castro Galvão, anexa aos autos. Na verdade, não tinha como ser diferente. Ora, na prestação de contas do recorrido, obviamente, não constaria os gastos enumerados nas listas apreendidas: cimento, habilitação, prótese, consulta, gás, bebida, dentre outros, porquanto tais gastos são incompatíveis com a campanha eleitoral proba. Sendo assim, a reunião de todos esses elementos probatórios demonstra a exigência da prática da captação ilícita de sufrágio, bem como de abuso de poder econômico por parte do recorrido. A outro tempo, não é por demais lembrar que o artigo 23 da Lei Complementar 64/90 é expressa a autorizar que o magistrado pode formar seu convencimento a partir da existência de indícios, presunções, bem como da livre apreciação dos fatos públicos e notórios. Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o processo 1082 do Distrito Federal, sufragou a constitucionalidade do aludido dispositivo legal, conforme se vê na ementa do julgado. E eu trago a transcrição, cujo o relator foi o ministro Marco Aurélio, julgado em 22 de maio de 2014. Com estas considerações, senhora presidente e demais julgadores, eu voto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral para condenar o recorrido nas sanções do artigo 41A da Lei 9.504/97 e do artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar número 64, de 1990, por conseguinte, cassando-lhe o mandato do cargo de vereador, aplicando-lhe a multa de 25.000 FII, declarando a sua inelegibilidade para as eleições que se realizarem no prazo de 8 anos. É como eu voto, senhor. Todos concordam ou alguma discrepância? De acordo. Senhora presidente, só fazer uma consideração, não vou divergir, vou logo adiantar. Quando eu li as cópias desse processo que me foram encaminhadas, e me impressionou muito as afirmações da sentença, no sentido de que o início de prova que o Ministério Público dispunha era um início de prova muito forte, eram elementos indiciários muito fortes, decorrente da busca e apreensão, e que se localizaram essas anotações, mas que o Ministério Público e nem a coligação investigante aprofundaram essas investigações. E, no final, o que restou do processo foi só o que iniciou o processo. É bem verdade, e aí foi quando eu fui, de fato, analisar as anotações e, sobretudo, aquelas denominadas
compromissos a serem cumpridos, quem vivencia o processo eleitoral como cidadão no interior, que vê aquela anotação, sabe que aquilo é verdade. Mas assim, me incomodou a princípio essa falta de aprofundamento das investigações, porque inclusive naquela lista específica, nessa que se trata compromissos a serem cumpridos, há a identificação dos eleitores, com o nome completo dos eleitores, o que de fato não há naquela segunda lista, aquela manuscrita. Aquela ali realmente é de difícil identificação de qualquer pessoa que pudesse ser apontado como beneficiário dessas benesses. Mas a primeira lista, ela realmente é mais contundente, e eu acho que ali seria o caminho de aprofundamento dessas investigações, que a gente talvez tivesse tido uma prova muito mais forte, muito mais robusta. Apenas registrar que, de fato, isso me incomodou a princípio de um voto pelo provimento do recurso. Mas eu reconheço que a lista denominada... Mas se me permite também, o que chamou a atenção é também a questão do numerário. Como é que na véspera da eleição se tem 80 cédulas de R$10? Se esse valor era, por exemplo, para pagar algum lanche de algum fiscal, evidentemente que se no interior, mesmo na capital, se contrata um fornecedor e se paga antes ou depois da eleição. Jamais vai distribuir 80 cédulas de R$10. Obviamente que é uma coisa direcionada. Direcionada. Ao meu ver, esse caso aqui, eu nem ouvia nem testemunha, só o que foi apreendido, para mim, já configura a compra de voto flagrante, ao meu ver. Flagrante. Doutor Vladimir, encerrou sua posição? O trecho da sentença que muito me impressionou foi quando o juiz de primeiro grau fala que há de se ter em conta, porém, que tais documentos não estão acompanhados de quaisquer informações que os completem e os contextualizem, de forma a se construir narrativas claras e incontestáveis de atos de captação ilícita de sufrágio. E efetivamente, me pareceu que a prova poderia ser mais rica, mas aí eu reconheço que aquela lista realmente ela é forte, e por isso eu sigo o voto do relator, acompanho no sentido de... Todos de acordo? Pelo vulto da matéria, eu também gostaria de traçar algumas considerações, afinal estamos caçando um mandato obtido nas urnas. Vossa Excelência me permite só um instantinho? Então eu vou fazer correndo, né? Doutor desembargador, o seu? Foi comprovado documentalmente, é melhor do que uma prova testemunhal, acompanho. Doutor Vladimir já se posicionou com o relator. Doutor Gustavo Smith. Acompanho o relator, senhora presidente. Doutor desembargador Vigílio. E, então, agora, doutor Almir. Finalmente, senhora presidente, porque, inclusive, o doutor Vladimir trouxe uma realidade que eu penso que, de fato, merece uma reflexão adicional. E sigo um pouco a linha do que o doutor Sérgio falou na sequência do que o doutor Vladimir levantou. Eu penso que, sim, as provas são incontestes, como reconheceu Vossa Excelência, e são por duas razões. Porque elas, por si, falam muito acerca da existência de uma irregularidade por si só. É muito difícil que se justifique que aquele material apreendido tenha outra serventia que não a compra de sufrágio, porque são anotações que ligam o atendimento, a oferta de benesses aos eleitores, a nomes que possivelmente, certamente são de eleitores, demonstrando que, de fato, havia uma verdadeira contabilidade desta compra de sufrágio. O que foi localizado foi essa contabilidade que fala por si. O que, ao meu ver, justificaria uma instrução, justificaria maiores questionamentos na instrução, seria a relação entre esse registro de campanha, vamos colocar assim, esse registro contábil, entre aspas, e a campanha do candidato. Mas aí vem uma circunstância que também foi muito bem identificada pelo relator, que é a proximidade entre aquele com quem que foi flagrado com este material e o próprio candidato, porque a pessoa flagrada, salvo engano, é o genitor do candidato. Exatamente. Então, talvez o que fosse demandar instrução seria ligar aquela situação, aqueles documentos juntados à campanha do candidato. Mas a própria jurisprudência, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, já permite, com total acerto, que numa situação como essas,
você já tenha esse liame traçado, porque na residência do genitor do candidato foi encontrada uma verdadeira contabilidade de compra de votos. Então, ao meu ver, o voto do relator realmente foi extremamente cuidadoso ao identificar as ofertas indevidas de benesses e ao traçar esta ligação entre o responsável por tal contabilidade e a campanha do candidato. Então, não tenho maior dúvida em acompanhá-lo, ainda que, infelizmente, resulte na cassação de um candidato que foi eleito por vontade popular, mas eleito de forma viciada. Então, acompanho o relator. Então, proclamo nos termos postos pelo relator. Chamo o seguinte, prestação de contas 67863, da relatoria do juiz Alceu José Sico. Está em mesa, senhora presidente, muito simples. E eu peço para direto ao voto, dispensando o relatório. Primeiramente, cumpre registrar que, conforme se observa do registro de protocolo, as contas foram apresentadas fora do prazo. Além da intempestividade, a CACEL constatou as seguintes irregularidades: existência de gastos efetuados com combustíveis sem o respectivo vínculo, concessão ou locação de veículos ou despesa de publicidade com carro de som. E segundo, a ausência de documentação fiscal comprobatória de despesa efetuada em campanha. No tocante ao primeiro ponto, conforme a jurisprudência desta Corte, a realização de despesas com combustíveis sem correlacionar a respectiva realização de gastos com locação e ou cessão de veículos, ou mesmo despesas com publicidade com carro de som, configura irregularidade grave que por comprometer a legitimidade das contas, conduz à sua desaprovação. Eu trago um julgado da relatoria do Dr. Smith, julgado em 1º de setembro de 2015, que está transcrito e peço permissão para não ler. O segundo ponto, de igual modo, a ausência de demonstrativos fiscais das despesas declaradas na prestação de contas também constitui óbice à fiscalização da Justiça Eleitoral e compromete a regularidade da prestação de contas, caracterizando falha insanável que, por si só, enseja a desaprovação. Nesse sentido, traz o julgado do TSE, que leu a parte do negrito. Este tribunal firmou orientação no sentido de que a ausência da nota fiscal ou recibo eleitoral configura irregularidade insanável, apta a ensejar a desaprovação das contas. Isso foi num agravo regimental, em que se negou provimento, originário de Poço Branco RN, da relatoria de Maria Tereza Rocha de Assis Moura, julgado em novembro de 2014. Assim, adotando como fundamento o relatório da CACEL e em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pela desaprovação da prestação de contas de José Lázaro de Paiva relativo às eleições de 2014. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Todos de acordo? Proclamo a unanimidade nos termos postos pelo relator. Então, finalizada a pauta, entremos então na pauta administrativa. Julgamento em bloco, prorrogação, 3 pedidos de prorrogação e o último de reconsideração. O primeiro é a PAI 11-2011, Maria Luísa Fonseca de Moraes. A segunda PAI 2400, Carla Eugênia Gonçalves Lúcio Ferreira. A terceira, 1858, Antônio Carlos de Assis. E o quarto é a reconsideração de Maria Carmosa Andrade de Freitas. E eu peço o parecer do nobre procurador da República em bloco. Excelentíssima senhora presidente, muito breve, apenas para dizer que nesses processos de requisição de servidores para a Justiça Eleitoral, como Vossas Excelências também devem seguir, eu procuro acompanhar os parâmetros que foram traçados pelo Tribunal Superior Eleitoral no procedimento administrativo número 15.279/2012, quais sejam a existência de vínculo com a administração pública, a contratação em caráter excepcional e temporário, a observância da impessoalidade e temporalidade da medida e requisições em que não haja expressa vedação legal, além da correlação entre as atribuições do cargo de origem e os daquele em que serão exercidas. Dito isso, não se opõe o Ministério Público a qualquer das requisições dos processos administrativos em pauta.
Aliás, isso com relação aos 3 primeiros. O último é o pedido de E reconsideração. com relação ao último, pelo seu recebimento e pelo seu desprovimento. É o parecer. Eu também difiro. Todos concordam? De acordo. Proclamo a unanimidade nos termos postos em respectivo cada um dos processos. Eu dou por ouvido essa poesia feita aqui pelas nossas mulheres, Fátima Guimarães, com a colaboração de Fátima Regis, a mulher no TRE. Parabéns a elas pela capacidade intelectiva que elas demonstram ter a todo momento. E encerro pedindo à Virgem, Mãe de Jesus, que nos ajude, que nos dê força e entusiasmo para estarmos aqui todas as tardes nesse convívio maravilhoso que temos. Obrigada. Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão e indago se tem alguma objeção com relação à ata da sessão anterior. Sem objeção, presidente. Aprovo. Todos aprovam, declaro aprovada. Adiante, agora na pauta, temos aqui na pauta do dia o processo 98-96-2015, relator doutor Almiro Lemos, assunto ação de perda de cargo eletivo por desfiliação. Está em mesa? Mesa. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. A petição 9896-2015, Raimundo Nonato Martins é o requerente, advogado Vitor Hugo da Silva Fernandes e outros, requerido Caio César Pereira Paiva, advogado Aldaélio Alves de Oliveira, o relatório. Trata-se de ação para decretação de perda de cargo eletivo por suposta desfiliação partidária sem justa causa, proposta por Raimundo Nonato, na condição de primeiro suplente de vereador, em face de Caio César Pereira. O demandante aduz que o peticionado era filiado ao Partido da República, PR, tendo sido eleito em 2012 para o cargo de vereador do município de Marcelino Vieira e exercido plenamente suas funções na Casa Legislativa até 28 de agosto de 2015, quando solicitou seu desligamento do partido sem qualquer justificativa legal. Segundo afirma, o desligamento teria ocorrido de forma unilateral, sem que o peticionado tivesse se preocupado com o prejuízo que poderia causar à representatividade da agremiação junto à Câmara Municipal de Vereadores de Marcelino Vieira. Ressalta que o partido deixou de propor ação para a decretação da perda de mandato no prazo legal, fazendo surgir o seu direito de propor a demanda na condição de primeiro suplente, tanto do partido quanto da coligação. Requer, por fim, a procedência do pedido para declarar a perda do cargo ocupado pelo peticionado e, consequentemente, determinar sua posse na vaga aberta. Citado, o peticionado apresentou defesa. Em sua resposta, o demandado destaca que, aspas, na campanha eleitoral de 2012, sua genitora, que na época ocupava o cargo de vice-prefeita do município, teve seu direito de reeleição cerceado pelos partidos coligados no pleito, notadamente o PR. Sustenta que tal fato resultou na ruptura política de sua mãe com o partido, passando ela a integrar o grupo oposicionista do município. Porém, afirma que, mesmo após esse fato, teria permanecido no partido para disputar a campanha, tendo sido eleito nas eleições de 2012. Destaca que, diante desse panorama, mais uma vez, aspas, houve uma forte campanha de discriminação por parte dos seus dirigentes contra o requerido, tudo para se vingarem de sua genitora, fecho aspas. Elencando fatos ocorridos que teriam resultado na citada discriminação que configuraria a justa causa. Alega também como justa causa o fato de o próprio partido ter autorizado prévia e formalmente o seu afastamento, juntando aos autos a autorização nesse sentido que é avistável às folhas 70. Citou decisão precedente desta Corte, na qual foi reconhecida a justa causa em face da anuência do partido com a desfiliação.
Aduz ainda como causa para sua desfiliação o fato de ter ingressado em partido novo, visto que após sair do Partido da República, ingressou na Rede Sustentabilidade, na data de 28 de nove de 2015. Requereu ao final a improcedência do pedido. O Partido Rede foi devidamente citado para integrar o feito, mas não se manifestou. Não havendo necessidade de instrução, abre vistas à Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou pela improcedência do pedido ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Questão já conhecida no âmbito desta Corte, no âmbito jurisprudencial. Eu trago a normatização aqui no início do voto, eu vou dispensar a leitura. A normatização em torno da legitimidade. Nesse caso, há legitimidade porque o partido não formulou o pedido nos 30 dias da desfiliação, de forma que o candidato pode fazê-lo, o suplente pode fazê-lo. E, analisando a tese, verifico que ela não merece acolhimento, porque afronta, vai de encontro, contraria a tese do autor, a jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e que é aplicada reiteradamente por esta Corte, no sentido de que não se pode decretar a perda do mandato eletivo na hipótese de anuência do partido com a saída do filiado. E o que se tem aqui nos autos, como eu até anunciei no relatório, é que o Diretório Estadual do Partido da República, aqui no Rio Grande do Norte, evidentemente, pelo seu vice-presidente, consentiu com a desfiliação do peticionado, finalizando, vazando tal assentimento nos seguintes termos, aspas. Com essas brevíssimas considerações, libero Vossa Senhoria de seus compromissos partidários e reconheço a existência de justa causa para a sua desfiliação dos quadros do PR, ao tempo em que afirmo, não haverá por parte do partido nenhuma retaliação ou busca judicial da declaração da perda do mandato de vereador no município de Marcelino Vieira, que você exerce em razão principalmente do reconhecimento da justa causa a abonar a sua desfiliação partidária. Isto é visível às folhas 70. Como se vê, resta demonstrado, penso eu de forma incontroversa, ter a própria agremiação partidária, por seu diretório estadual, concordado expressamente com a saída do peticionado do seu quadro de filiados, recaindo, portanto, na hipótese de justa causa admitida pela jurisprudência sedimentada no TSE. Eu trago os precedentes, indico também na sequência, até sem transcrever, mas trago o número, a matéria que já julgamos, penso eu, inclusive nesta composição, ou com a maioria desta composição, de sorte que, sem mais delongas e sem proceder o restante da leitura, que penso que não seja necessário, mas eu reconheço, neste caso, a existência de justa causa em face da autorização partidária e meu voto é pela improcedência do pedido deduzido na petição inicial. Eu voto, senhor presidente. Sérgio Maia, como vota? Senhor presidente, também acompanha, eu acho que o cargo eletivo pertence à agremiação partidária. Se o próprio partido anui, não tem o que se discutir. Então eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Ao seu. Também da mesma forma acompanho o relator, porque o partido consentiu na desfiliação. Doutor Vladimir. Com o relator. Doutor Luiz Gustavo. Sem divergência, senhor presidente, a jurisprudência é pacificada já nessa corte. Conforme o resultado, o Tribunal Unanimidade julgou improcedente nos termos do voto do relator. Na sequência tem processo número 9544/2015, relator Dr. Almiro Lemos, assunto veiculação de propaganda partidária. Está em mesa? Pois não. Propaganda partidária 9544/2015, requerente Partido Trabalhista Brasileiro sem advogado. Passo ao relatório. O Partido Trabalhista Brasileiro no Rio Grande do Norte requer autorização para a veiculação de propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, sob a forma de inserções para o primeiro semestre de 2016, conforme petição apresentada. A sessão de processamento de feito certificou não haver condenação, a perda de tempo, bem como haver disponibilidade de horário para as inserções requeridas. Não haver disponibilidade de horário para as inserções requeridas, posto que todas as datas possíveis, nas segundas, quartas e sextas, já estavam ocupadas no limite máximo de tempo permitido. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral destacou que,
diante da alteração promovida pela Lei 13.165/2015, peticionou em outros pedidos a redução do tempo de propaganda já deferido a fim de adequá-las às novas regras. E, em face disso, ressaltou, aspas, ser possível que, logo após a adequação por outros partidos políticos, surja tempo suficiente à veiculação das inserções pleiteadas, fecho aspas, vê-se isso às folhas 23, sugerindo sobrestamento do feito até a revisão da tabela de inserções. Ao final, registrou: uma vez certificada a possibilidade de veiculação nos dias disciplinados pela Lei de Regência, desde já este órgão ministerial opina pela alocação das inserções em tais datas conforme a possibilidade. Em despacho folha 25, acolhi a sugestão e determinei o sobrestamento do feito até a revisão da tabela de inserções, que realmente foi feita na medida em que readequamos os processos que haviam sido apreciados antes da vigência da norma em questão. As folhas 32, a seção de processamento certificou que houve esta alteração e que surgiram novas datas e horários para a veiculação de propaganda partidária nos meses de março a junho do corrente ano. Ao final, ressaltou a existência de mais 2 processos pendentes de julgamento pelo tribunal, referentes a pedido de veiculação de inserções no primeiro semestre de 2016. É o relatório, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Excelência temporal. Direito à veiculação de propaganda, passo ao voto, é assegurado aos partidos políticos e previsto tanto em norma constitucional, artigo 17, parágrafo 3º, quanto regulamentado pela Lei 9.096/95 e resolução do TSE 20.034/97. Contudo, a entrada em vigor da Lei 13.165 trouxe significativa alteração na matéria, tanto no que se refere à veiculação dos programas quanto das inserções. E aqui eu transcrevo o quanto há de pertinente, está escrito, apresentado aos senhores, eu vou dispensar a leitura, a matéria já foi objeto de deliberação por esta Corte em outros momentos. O partido precisa ter, nos termos da norma, pelo menos um representante em qualquer das casas do Congresso Nacional. Em relação ao tempo das inserções, os partidos que elegeram até 9 deputados federais têm direito a 10 minutos por semestre, e aqueles que elegeram 10 ou mais têm direito a 20 minutos por semestre. Na espécie, conforme consulta realizada no site do TSE, vê-se que o PTB elegeu em 2014 25 deputados, possui, portanto, direito a 20 minutos de inserções por semestre. Conforme certidão fornecida pelo setor de processamento, verifica-se que o partido não sofreu condenação à perda de tempo para o ano de 2016. Contudo, a grande maioria das datas solicitadas pelo partido coincidiu com pedidos anteriormente apresentados por outras agremiações, sendo necessário o remanejamento destas datas a fim de que elas se adequem na tabela de inserções de 2016. Então, diante deste quadro, eu penso que o ajuste deve ser feito diretamente pelo tribunal, de modo a serem primeiramente esgotadas as datas existentes em dias de semana, segunda, quarta e sexta, para só então autorizar excepcionalmente a veiculação nos domingos. Essa penso ser a jurisprudência firmada nesta casa. Então, ante o exposto, em consonância com o parecer, meu voto é pelo deferimento do pedido formulado para autorizar a veiculação de propaganda partidária sob a forma de inserções no primeiro semestre de 2016 pelo tempo de 20 minutos. A especificação de como será esses 20 minutos está descrita no voto. Caso haja necessidade, eu posso proceder à leitura, mas está apresentado aos senhores. Então, vota nesse sentido, senhor presidente. Doutor Sérgio, como vota? Torceu. Doutor Vladimir. Com o relator. Doutor Luiz Gustavo Smith. Senhor presidente, eu não divijo, eu quero só fazer um registro, que eu tenho um processo que retornou para o meu gabinete nessa mesma situação. Só que o meu entendimento, no caso, na espécie, foi de intimar o partido para, dentro da tabela fornecida por esse tribunal, onde aponta os claros e a disponibilidade de horário, que o partido fizesse a sua solicitação para ver se encaixava ou não. Eu não arbitrei logo. Essa diligência deve estar retornando já para que eu traga o processo. Mas a atitude de, como o doutor Almiro menciona,
como Sua Excelência mencionou no seu voto, ele entende que deveria logo esta Corte marcar. Eu não discuto, não divirjo dessa opinião, também acompanho o relator. Proclamo o resultado. O Tribunal, unanimidade, deferiu o pedido nos termos do voto do relator. O terceiro e último da relatoria do doutor Alceu José Cico é o processo propaganda partidária de 126.64/2015, assunto veiculação de propaganda partidária. Também propaganda partidária, mesmo, também. presidente. O relatório, o Partido da Solidariedade, com fundamento na Lei 9.096, requer autorização para veicular no primeiro semestre de 2016 propaganda partidária gratuita em rádio e televisão. Em parecer, a Procuradoria Regional opinou pelo deferimento do pedido, desde que verificada a eventual disponibilidade das datas requeridas. Informação sobre o encargo da Secretaria Judiciária. A certidão de folha 46 informa a disponibilidade de tempo requerido para a veiculação de sessões, conforme tabela de folhas 44, 42 e 45, e é o relatório. Passando ao voto, o partido preenche os requisitos da Lei 9.096 e da Resolução 20.034 dos partidos políticos, está transcrito ao dispositivo. Conforme certidão exarada pela Secretaria Judiciária, o Partido Solidariedade cumpre o requisito da representação no Congresso, atendendo à hipótese da recente incluída Lei 13.165. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução 20.034, as inserções estaduais devem ser veiculadas às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. Entretanto, há precedentes de que se determinou excepcionalmente a divulgação aos domingos, em caso de não haver tempo disponível nos dias determinados pela norma. Nesse caso, foi possível distribuir, sem fazer vista ao partido para se pronunciar, já diretamente, 13 minutos entre os dias da semana e 7 minutos para veiculação aos domingos, nas datas requeridas pelo partido. Assim, com fundamento na celeridade e na economia processual, estabelecer as datas abaixo especificadas para a veiculação das inserções do Solidariedade, adequando-se a quantidade das inserções a que faz jus o requerente, à disponibilidade de tempo observada na tabela já referida, contabilizadas as inserções referidas por esse tribunal no julgamento recente agora do Dr. Almiro. Aí tem uma tabela do mês de maio, do mês de junho, para os dias 8, 15 e 30 de maio e junho, dia 3, 10, 15 e 17, com o tempo de cada uma. Assim, antes exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pelo deferimento do pedido do Partido Solidariedade, autorizando a veiculação da propaganda partidária gratuita sob a forma de inserções no primeiro semestre de 2016, na forma acima descrita, de acordo com a tabela. E é como voto. Alguma divergência? Não. Sem divergência, proclamo o resultado. O Tribunal, unanimidade, deferiu o pedido nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa? Depende de pauta. Nenhum. Agradecendo a presença dos senhores, em especial aqui a doutora Clarizia, que me permitiu ver aqui os votos no seu computador. Eu declaro encerrada a presente sessão. E o Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.